Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso de sinalização viária avançada. Nessa aula, eu vou responder uma dúvida que existe bastante nessa área nossa de sinalização vertical, tá? Mais na parte indicativa, que é a dúvida de se a gente pode ou não pode colocar uma placa de publicidade na rodovia. Aqui em Minas, né, não só em Minas, mas pelo Código de Trânsito, né, esse tipo de informação ele não pode ser colocado, tá? E quando que a gente pode instalar essas placas de publicidade? A gente pode instalar essas placas de publicidade quando, isso tem até no Código de Trânsito também, tá? Ela só pode ser instalada quando ela tem importância no impacto do trânsito, tá? Como assim? Condicionantes de trânsito, que é quando a gente faz um projeto viário por um shopping, por exemplo, existem empreendimentos que geram um impacto no trânsito. E aí, com isso, para minimizar, né, para diminuir esse impacto no trânsito, a gente faz um projeto viário, tá? E dentro do contexto desse projeto viário, isso eu estou falando para o urbano, dentro desse projeto viário, a gente pode sim fazer um projeto de publicidade integrado nas placas de indicativas, tá? Mas é um projeto que ele é bem específico e ele é muito discutido dentro dos órgãos de trânsito, né? Principalmente no urbano, né? No rodoviário também tem essa discussão muito, muito intensa. Por quê? Porque publicidade na rodovia, publicidade de cidade é um tema bem complicado, porque senão a gente abre um precedente enorme. E quando a gente abre esse precedente, isso entra já por conta de política. Então a gente tenta sempre pensar, tanto o pessoal de trânsito, né, pessoal de estrada, quanto o pessoal de urbano, a gente sempre tenta julgar para a norma. A norma fala o quê? Só pode quando tem um empreendimento de impacto, e esse empreendimento de impacto ele vai interferir quanto ao deslocamento, na decisão de deslocamento das pessoas na via, tá? E aí, quando sim, a gente pode colocar uma placa, né? Antes a gente faz uma consulta no órgão de trânsito, se pode esse tipo de placa, se pode esse tipo de empreendimento, aí sim a gente tem que entender quais são as opções que a gente pode colocar na placa, tá? A gente viu lá na aula de sinalização indicativa que tem tipos de localidade, né, e de serviços. Então, assim, ela entraria como uma função de serviço, tá? Então, seria assim, um hotel, poderia colocar, mas um hotel que tem um grande impacto, né, assim, na circulação, estádios, shoppings, então sempre hospital também, a gente tem que fazer essa sinalização, tá? E esses projetos no urbano, eles sempre, até no rural, no rodoviário, eles sempre vão vir com uma demanda de licenciamento daquele empreendimento. Então, quando está na fase de licenciamento do empreendimento, tem essa demanda de fazer esse reajuste do sistema viário. E quando tem esse reajuste do sistema viário, a gente vem com esse projeto de sinalização incorporado, né? Sinalização indicativa de publicidade, tá? E aí a gente nunca pode, quando a gente vai fazer esse projeto de sinalização de publicidade, né? Vamos botar ele numa categoria à parte da sinalização indicativa, mesmo que ele seja junto. Então a gente sempre tem que orientar as pessoas que estão solicitando para a gente, né, quando a gente está fazendo um projeto anexo, né, fora dessas condicionantes, a gente sempre tem que orientar que a sinalização ela não pode ser em caráter publicitário, tá? Ela sempre tem que ser uma sinalização de caráter informativo. Tá? A gente vai ver alguns exemplos aqui, eu vou mostrar o passo a passo, tá? Mas, por exemplo, na rodovia, né, na estrada, vamos começar assim, no urbano, né? Como é que funciona o licenciamento dessas placas de publicidade no urbano, né? Quando não passa nessa parte de licenciamento do empreendimento, né? Vem um empreendedor do estádio, alguma coisa assim, um shopping, um hospital que abriu, e aí pede para a gente, projetista, para saber como é que funciona essa aprovação desses projetos. E aí a gente, como projetista, tendo essa noção de que o que pode são empreendimentos que são ligados a sistema
que tem um impacto no trânsito, tá? E a gente sabendo disso, sabendo que o cliente que está vindo para a gente é um cliente que que tem esse impacto no trânsito, a gente vai no órgão de trânsito, tá? No órgão de trânsito, no nosso caso aqui em BH, a BH Trans, e aí a gente solicita eles falando assim, ó, eu tô com esse empreendimento, eu posso começar a dar entrada num processo, tá? Geralmente esse pessoal eles são bem flexíveis, eles são tranquilos, pelo menos os nossos aqui, eles são tranquilos. E para estrada a mesma coisa, para estrada você vai no órgão de trânsito, né? Você vai lá na regional que coordena aquela rodovia, seja ela federal ou ela estadual, e aí você fala com o pessoal, fala assim, ó, tô com uma demanda de um projeto de publicidade para a rodovia, a gente pode começar o processo, né, de fazer essa aprovação. E por quê? Porque quem está lá na rodovia, eles têm a noção da quantidade de placas que tem, né, da importância daquele empreendimento. Então, como eles são donos, entre aspas, daquele trecho da rodovia, eles vão te dar a liberação ou não. Tá? Muitas vezes, aqui em BH, tem a rodovia que vai para o aeroporto, que chama Via 010, e aí... É 010? Via 010. MG10. Então, a MG10 é uma via que ela é muito concorrida. Eu já fiz vários projetos de publicidade lá e hoje, se alguém me pede um projeto de publicidade lá para aquela rodovia, eu nem dou entrada entro em contato com o pessoal do DR aqui de Minas para saber da viabilidade daquele projeto ou não. Eu já logo de cara falo que eu não tenho condição, porque eu sei que naquela rodovia, naquele trecho até o aeroporto aqui, BH Aeroporto, Confins, a gente não pode instalar mais nenhuma placa, tá? Mas é claro que tem casos e casos. Vocês vão ver caso aqui que eu vou mostrar de um estacionamento que foi aprovado, né? A gente fez um projeto de estacionamento antes que foi aprovado. Então, assim, essa questão que a gente está conversando aqui do que pode, o que não pode, a gente tem que ir para os dois lados, né? Vamos supor assim, o estacionamento ele poderia entrar nessa parte de impacto de trânsito? Eu penso que não, mas como veio um cliente e aí eu fui no DR e perguntei para eles se poderia, eles falaram que sim, aí eu dei entrada no projeto e aí foi aprovado. Eu vou mostrar para vocês como é que é, tá? Então, na parte de urbano é isso, você pega a demanda do cliente, vai no órgão de trânsito, pergunta como é que funciona, se pode entrar com o projeto, e aí você pega o manual do órgão de trânsito para elaborar o projeto. Tá? Eu vou mostrar dois exemplos aqui de urbano e de rodoviário. Tá? Vamos começar pelo aqui do urbano. Tá? E aí você vai entrar... esqueci só de falar mais uma coisa. Quando a gente faz um projeto de publicidade, a gente nunca pode colocar informações fora do manual de trânsito, tá? Fora do manual de sinalização indicativa. Por exemplo, a gente está fazendo lá o layout da placa de sinalização, tá? Vamos supor que é o hospital... Não, vamos pegar um exemplo, esse que eu fiz. Estacionamento Pare Bem, tá? Estacionamento Pare Bem. Você não vai colocar a fonte daquela letra diferente, por ser um projeto de publicidade, tá? Na rodovia, na faixa de domínio. A gente está falando de coisas que estão na faixa de domínio. Estacionamento Pare Bem, que é o que eu fiz e já foi implantado. E aí, você não pode colocar a logomarca do empreendimento no lugar do pictograma. Você não pode colocar nada fora do padrão da sinalização indicativa. Então, você tem que pegar o manual de sinalização indicativa, que está algumas aulas aqui em cima, e aí a gente faz a sinalização de acordo com esse manual. Então, assim, a altura da letra de acordo com a velocidade da via, é a mesma coisa que a gente está fazendo. Só que em vez de ser, por exemplo, Hotel Dom Otton, é um outro projeto que eu fiz. Você não vai colocar a logomarca do hotel. Você pode até tentar passar o nome do empreendimento, tá? Alguns lugares não aceitam o nome, tá? Mas em alguns lugares você consegue fazer essa liberação do nome, tá? Eu não sei o critério que alguns lugares decidem de colocar nome ou não. Mas seria assim, Hotel Dom Otton ou Estacionamento Pare Bem. Isso é um projeto de publicidade, né? O projeto de publicidade, você vai colocar o pictograma lá do hotelzinho, naquela caminha de hotel.
Estacionamento pare bem, você bota o pictograma do E, você não vai colocar a logomarca do estacionamento, entende? Então, a diferença que tem de um projeto de publicidade normal para o projeto de publicidade de rodovia e de via é esse. Você tem que colocar somente o nome, né, o nome mais curto, mais objetivo possível dentro das normas aí de sinalização indicativa, tá? E geralmente essas placas elas são em azul, porque geralmente são locais de serviço, faculdades, né, pontos de serviço que a gente tem que sinalizar com fundo azul, tá? E aí eu vou pegar aqui na cidade, né, eu fiz um projeto dentro desse processo de condicionante de empreendimento, lá para uma cidade aqui perto, aqui em Betim, tá? E aí esse projeto, eu entrei, eles, né, na condicionante do empreendimento, pediu um projeto viário, e aí eu fiz um projeto viário. E aí eu estou mostrando, dentro desse contexto do projeto viário, o projeto de sinalização indicativa, né? Deixa eu virar aqui o projeto para vocês entenderem. Então, tá vendo aqui, ó, era de interesse a gente sinalizar o empreendimento, né? E aí eu fiz aqui, ó, lógico que tem todo um contexto aqui, então eu fiz um projeto, né, uma placa diagramada informando que o hospital da Unimed tinha que fazer esse percurso aqui. A gente vai ver placa diagramada na aula de placa diagramadas, né? De como fazer uma placa diagramada dessa. Então, tá vendo aqui, ó, Hospital Unimed, com o pictograma do hospital. E aí, dentro do contexto de uma placa diagramada, né? Mas, se for olhar assim, é uma placa de sinalização, né? A altura da letra tem a ver com essa via. Ela é uma placa que, nesse caso aqui, ó, tá vendo? Ela tá no braço projetado, né? Ela tá com fundo azul, porque é uma localidade de serviço, né? Um ponto de serviço. E aí tem os outros pontos aqui, complementos, né? Tem lugar que você pode apresentar o projeto somente a placa, né? Mas aí o órgão de trânsito ele sempre aproveita que o empreendedor está fazendo essa despesa de pagar uma placa dessa, entrar com um projeto desse, e aí ele complementa com algumas informações que são úteis para o desvio, para o sistema viário que está ali, tá? E são informações que estão faltando naquela região, tá? Isso é correto de fazer, isso não tem problema nenhum. Isso até é uma gentileza para o município da gente estar colocando uma placa, tá? Que complementa a sinalização. Olha só nesse caso aqui, ó. A gente colocou aqui um braço projetado, informando que o hospital era para a direita, e aí uma informação também muito pertinente, né, que o hospital virou uma referência para a cidade, a informação é que para a direita também tem a saída para Belo Horizonte, em frente tem os bairros, tá? Aí já nesse ponto aqui na frente a gente colocou uma placa menor, só informando o hospital, tá vendo? Então não colocou logomarca, não colocou o fundo verde, naquele verdezinho da Unimed, tá? E aí, para o município, a tendência de a gente fazer projetos de sinalização de publicidade é assim. Já para o outro, né, para a rodovia, eu vou pegar aqui um projeto que eu fiz, né, para uma faculdade, tá? Tem esse da faculdade. Qual que é o processo que a gente tem que fazer? Em rodovias, tem dois processos. Tem um processo que vem dessas condicionantes, né, de licenciamento de acesso à rodovia. Aí o cara tem que fazer todo um acesso, um trevo, alguma coisa assim. E aí entra, na hora de aprovar, a gente aprova o projeto de sinalização que tem a publicidade dentro das placas, tá? E aí quando não tem um projeto que ele é externo, né, um projeto do estacionamento, igual foi esse caso, ou então nesse meu caso aqui, da faculdade, o que a gente faz? A gente tem que entrar aqui na norma do Estado, né, do DR do Estado, então no caso aqui de Minas Gerais, né? Então vem aqui, tem esse caminho, né, que você vai em legislação, normas técnicas do DR, e aí normas técnicas tem aqui uma recomendação técnica, aqui se eu não me engano é 0602C, que é publicidade visual nas rodovias do DR, tá? Você vai baixar essa publicidade, lógico que em cada estado cada DR tem uma coisa parecida com essa, porque eles são unificados, né? Mas cada um tem a sua adaptação. E aí aqui nessa norma técnica, deixa eu abrir ela aqui, ó, publicidade visual nas rodovias de circuncisão do DR, tá? E aqui você começa a ler o manual, e aí tem toda a questão de o que é uma faixa de domínio, o que é, né, vamos pegar aqui,
de quanto em quanto tempo você pode colocar uma placa, tá vendo? Distância mínima entre as placas é de 100 metros. Então, se você for pegar, por exemplo, olha isso aqui, uma informação importante, ó. A distância mínima de 100 metros. Você tem lá o seu estacionamento. Aí, se você vai percorrer o trecho e tem várias placas, uma do lado da outra, você não tem espaço para você colocar essa placa, então você já não pode descartar, você pode descartar, tá? E aí tem lugares específicos que pedem, tá vendo aqui, ó? Se for o caso, pode colocar 50 metros, tá? Isso aqui era uma discussão muito grande que a gente tinha no DR aqui de Minas, porque na MG10, que vai para o aeroporto, tinha placas de 50 metros, e só que é uma rodovia de uma velocidade muito alta. Então, isso é um problema muito sério. E aí a gente pode colocar aqui, ó, né, para esse projeto de publicidade, a gente pode colocar 3 placas, né, admitido 3 placas em cada sentido da via. Então, se, por exemplo, você tá com acesso aqui, você vai sinalizar um hotel, aí você pode colocar 3 placas de um lado e 3 placas do outro. E essas 3 placas de um outro lado, você pode espalhar elas se for um retorno no caso, tá? É difícil a gente colocar as 3 placas, tá? Então eles não gostam muito desse tipo de placa, porque placa que polui, placa que não tem muito a ver, né? Mas óbvio que a gente tem aí embasamento de que é alguma coisa de impacto, tá? Então vamos para frente aqui. Então tem essa recomendação, e aí para dar entrada no projeto, né? Aí tá falando aqui do sistema, aí você entra direto aqui na questão da norma de sinalização, que aí você vai pegar de acordo com a velocidade da via, o tamanho da placa, você vai colocar placas de complemento, né? Algumas informações de complemento, tá? Para não deixar aquela informação solta. E aqui você vai, aí o próximo passo tem aqui no manual, né, de cada local, você vai procurar, por exemplo, você está em Minas, e aí você vai ter que saber naquela rodovia que você está, quem que é o responsável por ela. Tá? Tem a sede aqui em Belo Horizonte, no nosso caso, mas só que a sede não controla toda a rodovia, não, né? A sede tem algumas regionais, né? Algumas regionais que você pode entrar com o projeto nessas regionais, fazer os pedidos nessas regionais, e aí na regional ela dá a entrada do projeto para vir para Belo Horizonte, para a sede, para ela continuar o processo por aqui. Tá? Então, nesse manual aqui está falando tudo, né? Quer ver? Vamos pegar aqui o manual. Cadê? Deixa eu fechar isso aqui. Tá. O manual está falando como é que é o processo. Então, você vai entrar com um documento parecido com esse aqui, que é um anexo 1, solicitação de veiculação de publicidade na rodovia. Tá? Aí, o fulano tal, aí você bota CNPJ, identidade, e aí o projetinho vem aqui embaixo. Tá? Aí... com esse projeto, com essa entrada, com o projetinho, o órgão já está ciente que você vai entrar com ele, você vem e apresenta o projeto para eles, tá? O projeto, o formato dele, né? Ele tem esse selo aqui, que é um selo de acordo com o padrão do DR, tá? O DR tem esse padrão nosso, estou falando nosso aqui, cada estado tem o seu, então cada rodovia tem o seu, o DENIT tem o seu, isso a gente viu na primeira aula, formando como é que são os formatos dos padrões. Geralmente ele tem um percurso muito grande, porque é uma rodovia, né? A gente está falando de rodovia, então tem um percurso muito grande, então acaba que o formato do projeto ele fica em 1:2000, né? 1:1000, então é um formato que um projeto que ele é muito distante, né? A planta é muito distante, a visualização dele. Então você vem e coloca e faz todo aqui o esquema de apresentação do projeto nosso aqui para Minas é assim. Você vem e faz a alocação de todas as placas existentes com estaqueamento, tá? Você tem que ter o estaqueamento dela. Então, bota aqui a quilometragem, você tem que ter mais ou menos onde estão as placas atuais, né, de hoje. Né? Tem placa aqui, tem semipórtica aqui, né, semipórtica aqui, e tem que ter a distância delas, tá? Então, assim, eu vou colocar essa placa aqui, ó, estacionamento. Ela está distante de qual que é a próxima placa que ela está distante de um ponto ao outro? Qual que é a distância dela? Tá? A gente tende a fingir, né? Assim, a gente está projetando, tende a fingir que essas placas aqui não entram na contagem. Ó. Essas aqui também, ó, tá vendo? Essas aqui, regulamentação de advertência.
a gente não entra na contagem, mas tem alguns analistas que consideram ela como uma placa que entra na norma dos 50 metros ou dos 100 metros, tá? Então tem que avaliar direitinho. Então, você vai fazer a prancha, né? 1/2000, com a especificação direitinha. Aí você bota um detalhamento da placa que você vai colocar aqui do lado, tá vendo? Aqui no caso, ó, estacionamento, pare bem, né? Essa placa, ela tá aqui, ó, tá vendo aqui? Alguns locais também a gente coloca a foto, porque, por exemplo, o órgão ele é muito grande, e aí ele não sabe exatamente como é que está a situação lá hoje. Aí, se ele olha a foto assim, o seu projeto tende a ir mais rápido, porque ele já entendeu qual que é a situação ali, tá vendo? Coloca todas as informações da placa, o suporte e tudo mais, tá? E aí vai para o órgão, vai avaliar, vai aprovar, vai pedir para mudar alguma coisa, tá vendo? Nesse caso aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar o que... Vai ver? Olha só. Isso aqui não tá dando para mostrar não, mas assim, nesse caso aqui, ó, a gente tinha essas informações, 1, 2, 3, 4, 5 linhas, né? A gente sabe que pelo código a gente só pode 4 linhas. Aí eu consegui convencer o órgão de que essas 2 linhas aqui eram uma informação só, e aí eles acabaram que aprovando desse jeito aqui, mas pelo código, 5 informações não dá. Então, eu teria que tirar o estacionamento, o pare bem daqui, tá vendo? Deixar só o estacionamento. Mas se deixar também, é uma briga dos dois lados, do órgão com o empreendedor. E aí, quando a gente faz isso, a gente tem que tentar levar para o lado do empreendedor, né? Porque, assim, a gente quer colocar a informação do nome dele, pare bem, entendeu? E aí, assim, vamos supor que o DR tem lá hoje uma placa. Ó, cheguei lá no local, olha essa aqui, ó, por exemplo. Tá vendo essa placa aqui, ó? Essa aqui é uma placa de estacionamento Vespasiano, Distrito Industrial Retorno, tá? E aí, posso colocar aqui uma placa aqui embaixo, né? Posso colocar. Por quê? Porque né, pelo código eu posso colocar até 4 informações, entendeu? Então, eu consigo colocar... Ou eu coloco aqui uma placa, né? Uma placa, um detalhe aqui embaixo, mas só que é difícil, na execução da placa, é difícil a gente colocar um detalhe embaixo, um anexo da placa, né? Soldar um pedaço que ela vai acabar destruindo. Então, no caso, a gente tem que fazer a placa inteira. E quando a gente faz a placa inteira, a gente redesenha a placa inteira, e aí ela fica com outro tamanho, fica uma outra disposição, mas sem perder as informações existentes, tá vendo? As informações você não pode tirar. Então, o que está lá hoje é catalogado e aí você não pode tirar de lá. Não, igual, por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que eu precisava de uma placa aqui e eu tenho essa informação aqui, ó, Distrito Industrial Retorno, né? Eu poderia colocar aqui uma aqui embaixo, ó, uma aqui embaixo assim, tá vendo? Aqui poderia, tá? Então, você tem essa possibilidade de até 4 informações. E aí, o desenho da placa é o desenho da norma. Você vai colocar com fundo azul, né, se for o caso, pictograma com a setinha e tudo mais, tá? Deixa eu ver. Aí, esse projeto específico, depois que ele é aprovado, tá? O DR aqui, no caso, ele emite uma autorização. E aí, a autorização do termo de aprovação do projeto e tal. E aí, pela norma, se for ler a norma, o empreendedor teria que pagar uma taxa para que ele consiga ter essa placa instalada lá, tá? Mas assim, o DR, nas diversas vezes que eu fiz a aprovação, eles falaram que tinha que pagar taxa, eles falaram que tinha, né? Mas eles nunca foram à frente, né? Eu não sei se depois eles contactaram o empreendedor, mas comigo, na parte de projeto, eles não foram à frente nessa questão do pagamento da taxa, tá? Eu sei que é uma taxa, mas ela não é muito alta, tá? Mas tem aí tem uma taxinha que você tem que pagar, tá? Isso só perguntar ao órgão quanto que é, mas é de acordo com o metro quadrado da placa que você está instalando, tá? E aí, depois que você faz a aprovação, você faz o projeto, faz a aprovação, e aí você manda instalar, fabricar a placa, né? Depois você manda fabricar a placa, é só instalar e acompanhar a instalação. Então, essa placa que eu fiz, né? Eu estou mostrando aqui para vocês a instalação dela, tá? Essa placa, essa aqui, por exemplo, é a placa com a letra de 17,5, então, assim, a placa na placa menor, ela fica com essa, tá vendo como é que ela é muito grande? Essas placas de sinalização, elas são muito grandes. E aí tem uma discussão grande assim com o empreendedor, porque assim, ele não aceita pagar essa parte de cima, né? Ele vai falar assim, mas já tinha informação lá,
isso já tinha lá, por que eu vou pagar essa parte de cima? Eu só tô comprando essa parte de baixo, né? E aí você tem que argumentar de que essa parte de baixo é uma parte de que o DR não precisa dela, né? O DR não está precisando dessa parte de baixo, dessa sua informação. Então, se você está anexando uma informação que é sua dentro de uma placa já existente, você tem que bancar a placa inteira, entende? Então, você não pode só fazer o anexo aqui embaixo. Então, você tem que fazer refazer a placa inteira. E aí, acaba que essa parte, sim, ela é mais cara do que essa parte aqui embaixo, né? Óbvio. Então, não tem que falar. E aí, essa placa maior, tá vendo? A placa grandona, que a gente colocou, ela foi feita toda de alumínio, tá vendo? Fundo de alumínio, película refletiva tipo 10, tá? Né? No manual do DR, né? Nessa parte do DR, eles pediram para a gente colocar uma parte aqui de saída, uma informação anexa aqui de saída, tá? Essa informação ela é permitida, tá vendo? Aí como é que ficou a placa grande? A placa grande ela é muito grande. E aí para o pessoal que está implantando essas placas, né, para fabricante, eu sei que tem alguns alunos aqui do curso que eles são fabricantes dessas placas. Então o que eu aconselho assim para rodovia, isso aconteceu muitas vezes com a gente. Eles sabem que a gente tem que colocar uma fita, né, para colar a chapa de alumínio no quadro atrás um quadro modulado, né, que a gente segura a placa. Você tem que colocar aqui uma fita 3M VHB, tá? Uma fita bem forte. E aí eu costumo colocar, né, eu gosto de colocar alguns rebites pequenininhos, tá vendo aqui, ó? Rebites pequenininhos na placa, tá? Isso não tem problema, isso longe você não vai nem ver, tá vendo? Olha o tanto de rebitezinho pequenininho. Por quê? Porque eu tô me segurando, tá? Me assegurando de que não vai acontecer nada, essa placa não vai cair. O povo aqui até colocou muito rebite, né? Não era para ter colocado isso tanto, não. Podia colocar só no começo aqui, né? Não precisava ter colocado esse tanto de rebite, não, tá? Mas não importa. Tá feito, tá pronto. E aí, na hora de implantar, tá vendo? A gente foi lá com o caminhão direitinho e aí fez a implantação. Tá? No dia da implantação, nesse dia de implantação, o que acontece? A gente tem que, antes, ir no órgão de novo, falar com o pessoal do DR, falar assim, DR, eu tô com esse projeto aqui, tá aprovado, o pessoal que fiscaliza a rodovia, né? Tá aprovado, eu preciso entrar na rodovia, preciso instalar essa placa, como é que a gente pode fazer? Você vai me acompanhar ou eu posso fazer toda a sinalização? A gente faz sinalização assim, assim, assado e beleza. A gente vai lá e coloca a sinalização. Geralmente essa implantação dessas placas a gente faz num final de semana, tá? Por quê? Por causa do trânsito. Então você pega o menor fluxo possível para colocar essas placas de sinalização. Tá? Então, deixa eu ver o que mais. Aí foi no dia da implantação da placa. Né? A gente colocou essa placa aqui e ela é muito grande, tá vendo? O caminhão, o semipórtico aqui, ele nem, o caminhão que a gente tem lá, ele nem tem essa altura para ir no semipórtico, a gente teve que adaptar aqui. Então colocou, ela fica muito bonita essa placa, tá? Mas tá vendo aqui uma placa de publicidade na rodovia com as informações da parte interessada, né? Que é o estacionamento, tá? Se fosse na cidade, essa placa não aprovaria. Então, o pessoal de cidade, né, aqui da BH Trans, nunca aprovaria uma placa escrito estacionamento Pare Bem. Por quê? Porque está fora lá daquela questão que a gente conversou no começo, que é de ponto de impacto de trânsito, né? Mas como aqui na rodovia não tinha nada de placa perto, não tinha nenhuma outra informação que fosse competir, aí foi aprovado essa placa aqui. Tá? E aí ela ficou bem bonita lá na rodovia. Aqui é aquela placa pequenininha que a gente viu na fábrica. Tá? A instalação dela com suporte tubular, ela tem uma altura, aqui pelo projeto ela tem uma altura de 1,20 m, tá? Mas você pode, aqui nesse caso está até um pouco maior, se for pensar nesse rapaz aqui. Tá? Então eu acho que é isso que eu precisava passar para vocês. O DENIT, eu nunca fiz um projeto de sinalização de publicidade para o DENIT, tá? Nunca fiz assim, fora do contexto, óbvio, né? Fora do contexto de aprovação de acesso, né?
Ninguém nunca me solicitou um projeto para o DENIT fora de contexto de acesso, tá? Mas se fosse, eu ia por esse caminho, né? Que o caminho com certeza é o mesmo, a gente tem que ir no órgão que está coordenando lá para a gente fazer essa implantação, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, me manda mensagem aqui embaixo que a gente vai conversando, tá bom? Um abraço, até mais.